Oi, gente, bom dia! Então, hoje é dia 16, né? 16 de novembro, olha só como tá passando rápido, né, minha gente? Então, vamos lá com a nossa aula de português, hoje uma segunda-feira, lá no módulo 4, no capítulo 12, na página 64, nós vamos falar sobre palavras terminadas em e, I. Olha só, palavras terminadas em e, I, na página 64 do capítulo 12. Então, você vai reler, olha só, releia 2 trechos do conto Recado de Fantasma, aquele conto que a gente leu, né? Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele, que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com quem fui fazendo amizade. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Leia as palavras a seguir, que estão destacadas no trecho 1, olha, aquele e amizade, e contorne a sílaba tônica de cada uma delas, ou seja, a sílaba mais forte. Isso a gente vai fazer juntos aqui. Então, vamos lá. Aquele, não é isso? Olha só. Aquele e amizade. Então, nós vamos agora contornar a sílaba tônica. Aquele. Então, o que é a sílaba tônica. Amizade, a sílaba tônica. Usar. Então, olha só. A sílaba tônica dessas palavras, ela é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Olha só, o que vocês acham? Vizinho, a última fica a penúltima. Então, ela é a penúltima. Com que letra essas palavras terminam? Com o E e com o E. Aqui você vai colocar letra E. Aqui é a questão A, aqui é a questão B e aqui é a questão C. Depois, na D, ele pede que você leia as palavras a seguir, que estão destacadas do trecho 2 e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Nós temos lá na D o seguinte, temos fiquei e temos consegui, Então, ele pede que você circule a sílaba tônica. Fiquei, a sílaba tônica é essa, a mais forte. Consegui, a sílaba tônica é essa. Então, presta bastante atenção. Com que letra essas palavras terminam? Com I e com I. Termina com a letra I. Então, vamos ver agora lá na página 65, a questão 2. Releia as palavras do item A e da atividade anterior em voz alta, como você pronuncia a letra E, com o som de E ou com o som de I. Aquele e amizade, você pronuncia com o som de E ou com o som de I, né? Em outros lugares, então, no nosso sotaque, né? Nós pronunciamos com o som de I, aquele, amizade, né? Tem alguns estados que falam amizade, né? Aquele, né? Então, faz a diferença aí a coisa do sotaque, do linguajar regional, certo? Então, na terceira questão, ele pede que você observe, olha, essas palavras aqui, que algumas têm um som final parecido, podem nos deixar com dúvida no momento da escrita, se é com E ou com I. Então, agora eu peço que vocês façam o seguinte, você vai completar com E e com I todas essas palavras. Vamos lá? Eu vou dizendo aqui, não vou escrever. Vamos lá. Peixe, é. Por que é com o E? Vou já explicar. Quando a sílaba tônica não é a última, é a penúltima, e a palavra termina com E, certo? Olha só. Preste atenção aqui na terminação. Quando a sílaba tônica não é a última, a palavra termina com E. Quando a sílaba tônica é a última, essa palavra termina com I.
tá bom? Então vamos lá. Peixe, qual é a sílaba tônica? É o pei. Então vai terminar com E. Vamos lá? Sucuri, a sílaba tônica é a última, termina com I. Bisturi, a sílaba tônica é a última, termina com I. Cidade, a sílaba tônica não é a última, então termina com E. Pirâmide, não é a última, termina com E. Felicidade, a sílaba tônica não é a última, então termina com E. Jabuti, sílaba tônica é a última, então termina com I. Gari, sílaba tônica, última, termina com I. Rubi, gibi, todos dois, sílaba tônica, última, termina com I. Sabonete, sílaba tônica não é a última, termina com E. Alicate, sílaba tônica não é a última, termina com E. Bilhete, não é a última, termina com E. Saci, é a última, termina com I. Pequi, é a última, termina com I. E árvore, não é a última sílaba tônica, então termina com E. Então vamos só revisar, desculpa, essa explicação, olha só. A palavra que tem a sílaba tônica como a penúltima, ela não termina com I, ela termina com E, tá certo? E se a sílaba tônica for a última, aí sim termina com I. Vocês viram aí como é que vocês podem perceber a diferença para poder escrever, tá certo? Então, depois disso, você vai contornar a sílaba tônica de cada palavra, como já está feito aqui no meu, olha, contorne a sílaba tônica, já sabe, terminou, se a sílaba tônica não for a última, termina com E, se for a última, termina com I, apenas aí é a questão de identificar a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Na B, ele pede que você complete o texto de acordo com as palavras do quadro, né? Olha, palavras com a última sílaba tônica terminam com a letra I. Palavras com a penúltima ou a antepenúltima sílaba tônica terminam com a letra E, ok? Então, para escrever E ou I no final da palavra, observamos então o que? A sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com a letra I. Quando a sílaba tônica for a penúltima ou a antepenúltima, a palavra é escrita com a letra E. Captou a mensagem? Então, agora, a página 66 é com vocês. Vocês vão escrever o nome de cada um dos elementos. Atenção! Com o uso da letra E ou I no final de cada palavra. E aqui você vai ler os pares de palavras e assinalar um X de acordo com as alternativas corretas sobre as palavras, ok? Terminamos então a nossa aula de português. Até a próxima. Tchau, tchau.